Muito bem. Então, nós vamos abrir agora para as perguntas e respostas, aquela pergunta que você anotou aí no seu papel. Queríamos convidar o doutor Eduardo, a doutora Patrícia, a doutora Cristina e a doutora Adriana, que eu não estou vendo. E se você tem a pergunta, que você já deve ter anotado, levante a sua mão para levar o microfone para você e para a gente tirar as dúvidas agora. Cecília e Fabiana, vocês podem nos ajudar? Vai levar o microfone. Ah, não vai escrever, não? Obrigado. Doutor Eduardo, por gentileza, com relação aos exercícios com o ambu, né, que o senhor comentou, como é que a gente pode verificar a insuflação máxima? Essa é a primeira pergunta, depois a gente... Bom, então, os exercícios com ambu têm uma indicação, né? Então, como eu falei, a partir dos 80% de capacidade vital forçada, por isso que a gente faz esse exame, que ele não é importante não só para a indicação da VNI, mas também para outras, né, condutas terapêuticas. Como que a gente observa? Então, o paciente que não tem envolvimento bulbar, você é mais tranquilo de fazer o exercício, né? Então, você vai observar o tórax expandindo. Então, você vai acoplar a máscara no rosto do paciente, você vai sincronizar, quem está fazendo o exercício vai sincronizar com o paciente, então vai pedir para ele inspirar e prender o ar, e ele vai insuflar o tórax. Em seguida, você vai mandar outra insuflação, ele vai acumular a essa anterior. Então, ele vai encher mais um pouco, até a terceira ou quarta insuflação. Cada paciente tem um tamanho de pulmão diferente. Então, de 3 a 4 insuflações, você consegue observar o tórax expandindo. Na última insuflação, quando você for forçar o ambu vai ficar duro, né? Então, você conseguiu atingir a insuflação máxima. O paciente, entre uma insuflação e outra, ele não pode embaçar a máscara. Se ele estiver embaçando a máscara, é porque ele está soltando. Sim. Né? E nos casos dos pacientes bulbares, a gente costuma orientar a insuflação passiva. Né? Então, a gente oclui a válvula de saída e a válvula de segurança do ambu, que são os pacientes bulbares que não conseguem fazer o empilhamento. Então, é possível, sim, o paciente com comprometimento bulbar continuar fazendo exercício do ambu. Muitas vezes, eles interrompem depois que tem esse comprometimento. Então, você vai acoplar a máscara no rosto do paciente e você vai dar insuflações mais rápidas. Né? Então, essa questão do paciente puxar e prender, ele não vai conseguir fazer. Na última, você vai manter o ambu apertado, porque o paciente vai tentar soltar o ar de forma, né, passiva, né? Ele não vai conseguir segurar, e você com o ambu apertado, você está forçando que permaneça o ar um pouco mais de tempo nos pulmões. Qual é o tempo ideal de retenção? Até 10 segundos. Né? Observar se o paciente não é um cardiopata e você reduz o tempo de sustentação, porque você tem alterações cardíacas, né, durante esse tempo de aprisionamento, né, retorno venoso. Então, até 10 segundos, se não tiver nenhum problema, né, cardíaco, e 6 segundos, 5, 6 segundos, se tiver alguma complicação. Né? Enquanto você está fazendo um exercício, se observar tontura, náusea, e aí você interrompe por aquele período, observa se não estava um período muito prolongado de jejum, por exemplo. Né? O ideal é que você faça o ambu não logo imediatamente após as refeições, quando são refeições muito volumosas, a não ser que você vai fazer um ambu para tosse, aí tudo bem. Agora, para o exercício, então evitar períodos prolongados de jejum. Não estava de período prolongado de jejum, aí diminui o tempo de sustentação, para evitar essas complicações. Ok, foi comentado que o ideal seriam 3 vezes ao dia, com 10 repetições, né, durante esse exercício. Dentro dessa repetição, qual o intervalo ideal que a gente deve deixar entre essas repetições? É ideal que o paciente respire um pouco, ou a gente vai fazer esses exercícios muito seguidos um do outro? Não, aí a dinâmica é do paciente, ele que vai
dar esse feedback, se ele está cansando ou não. É super tranquilo. Depois que o paciente, o cuidador está bem treinado, ele leva 5 minutos para fazer aquela série de exercícios de 10 repetições. Então, aí é individualizado e é o feedback do paciente. Ele vai pedir para esperar um pouco, ou se não, tem alguns que fazem uma atrás da outra. Então, quanto a isso, é individualizado. Cada um vai ter uma resposta. Nada. Oi, bom dia. Meu nome é Renata. Queria saber a respeito de fisioterapia, porque assim tem pacientes, no caso, por exemplo, minha mãe, que ficam extremamente estafados ao fazer a fisioterapia. E, ao mesmo tempo, aí ela fala, olha, quando eu faço a fisioterapia, meu dia acaba, não consigo fazer mais nada. Então, chega o caso até dela cogitar parar de fazer a fisioterapia. A gente sabe que isso é a única coisa que ela não pode, é parar de fazer a fisio. Se existe alguma alternativa, ou dias alternados, ou, no mínimo, quantas vezes por semana que seja necessário para que realmente o paciente fique menos estafado. E uma segunda pergunta sobre a vitamina B12, a meticobalamina. Se tem alguém fazendo uso e se tem notado realmente uma melhora. Obrigada. Bom, em relação à fisioterapia, precisa ser uma fisioterapia controlada. Então, ela, né, precisa ser avaliado se essa fisioterapia se ela está sendo feita da forma adequada, né? A gente divide os pacientes em 3 fases, né? Os pacientes independentes, os semidependentes e os dependentes. Então, para cada momento da doença, existe um protocolo a ser seguido, né? Talvez está tendo uma exaustão aí dos exercícios, né? O ideal é que ela não fique cansada, não é o ideal, né? Algumas particularidades, por exemplo, se às vezes é um paciente que já está em uso de VNI noturno e durante a fisioterapia está ficando cansado. Talvez uma alternativa é usar a VNI durante a fisioterapia, porque isso vai ficar, ele vai ter um pouco mais de conforto. A VNI, o BiPAP, é o BiPAP, né? Então, então precisa estar avaliando e vendo a qualidade desta terapia, né? Porque o ideal é que ela não fique cansada, pelo contrário, né? O ideal é que ela fique mais disposta e se sinta melhor após a terapia. É o recomendado de 2 a 3 vezes por semana e associado às orientações aí para o cuidador, então os alongamentos diários, posicionamento. Então, acredito que é o controle mesmo da sessão mesmo. Ok. Quanto à sua pergunta sobre a medicação, nós vamos ter uma sessão aqui sobre esse assunto, que os médicos vão apresentar e você vai ser respondida nesse momento para você, tá ok? Pode falar. Só falando, só para complementar, muitas vezes que ela perguntou sobre a fisioterapia, muitas vezes o profissional que está atendendo, às vezes conhece um pouco menos da doença, enfim, e essa coisa dos protocolos específicos, a gente se coloca à disposição para orientar o pessoal que esteja com vocês na linha de frente. Então, quem estiver fazendo tratamento com fono, com nutri, com físio, peçam que eles entrem em contato conosco. O ambulatório acontece todas as quintas-feiras de manhã, é o horário que nós estamos lá, eles podem entrar em contato para tirar as dúvidas e a gente ajuda, e-mail para a Brela, mandando as dúvidas e a gente responde esses e-mails, orientando o trabalho, fazendo um trabalho de bastidores. Tudo bem? Oi. É normal o riluzol, na verdade, a tontura está relacionada só no riluzol, né? Ou na nutrição, porque minha tia, nos tempos para cá, está sentindo muitas tonturas. E ela acha que é do riluzol. E dores no pescoço, muitas dores. A parte de medicamento, a gente vai deixar para a segunda parte. Tá? Isso, o doutora Cari, Marco Antônio e os outros 2 médicos, o Paulo Vitor e o doutor Vladimir. Aí, a parte de pescoço, posicionamento. Né? Em relação ao pescoço, então, também precisa de uma avaliação e uma das opções aí em relação ao pescoço, até também está diretamente relacionada com a parte da fono, é o uso do colar, né? Então, tem algumas opções do colar e também é bem controlado. Então, o paciente, às vezes, ele fica confortável com aquele colar, ele quer passar o tempo inteiro com aquele colar. Então, quando ele tira, ele perdeu mais força do colar. Então, né, tem que ter uma indicação bem certa, né? Eu costumo dizer que o paciente, quando ele é maltratado no sentido de um profissional que não tem tanto conhecimento, talvez ele tenha até mais prejuízo do que aquele paciente que não fez nada. Né? Então, precisa ficar atento em relação a isso. O uso do colar é uma das opções.
Mas aí é individualizado também a avaliação. Olá, a minha pergunta, desculpa, me parece que é a doutora de vermelho quem comentou, sobre a sonda do Foley. Assim, então, nas clínicas de Ribeirão não tem sonda vesical, então, esse mês eles vão colocar uma sonda em minha mãe. Então, você fala que não é para deixar a sonda de Foley, que ela é para urina. Então, Sim. é que a sonda de Foley, ela Sim. é uma alternativa que foi amplamente utilizada nos procedimentos cirúrgicos, de gastrostomia cirúrgica. Há muitos anos atrás, eles colocavam Foley naqueles pacientes que eram pacientes em cuidados de fim de vida, né? E nós bem sabemos que nos nossos pacientes a gastrostomia não é cuidado de fim de vida, a gastrostomia é tratamento. E pelo material que tem o Foley, por ser um material poroso, um material que vai colabando, ela tem uma durabilidade super pequena, ela não dura mais do que 30 dias. E muitas vezes você tem que trocar antes disso, porque ela vai colabando, adotando um padrão escurecido, enegrecido, em que o indivíduo fica com um cateter de muito maus cuidados, de muito mal utilização. Então, se eles querem colocar uma gastrostomia com a finalidade de durar por bastante tempo, Foley vai te durar no máximo 30 dias em condições inadequadas. Tá? Então, nós aceitamos Foley quando é uma coisa provisória. Então, perdeu a sonda, levou para o hospital, não tem outra de colocação, muitas vezes os hospitais não têm essas sondas de pronto, coloca um Foley, mantém pertuito até que a sonda chegue. Mas não deve ser o cateter de uso contínuo em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Certo. Obrigada. Nada. Doutor, eu queria saber o seguinte, por gentileza. A minha mãe, ela tem a bulbar, né? Ela nem alimentação via oral ela pode fazer. E eu fui fazer a primeira sessão de fisioterapia lá com o convênio dela, e a moça, inclusive, pediu para que fosse encaminhado para cá, para que fosse feita a fisioterapia por aqui, por uma indicação daqui, porque eles não têm técnica especializada para isso. Eu queria saber qual é esse caminho nessa Unifesp aí que a gente teria que fazer. Para onde eu vou? Se ela tem como ser atendida pela Unifesp, porque o hospital que ela é atendida, como eu posso falar, o plano dela, o plano médico dela, lá em São Bernardo, é o Santa Helena, eles não são capazes de atendê-la, não tem como fazer esse atendimento lá. Então, eu gostaria de saber se eu posso estar incluindo ela na Unifesp ou na Santa Casa, que eu já li que eles também têm participação sobre ela ser atendida por lá. E como eu devo fazer isso? Desculpa, deixa eu só fazer uma correção na minha esposa. Não é que eles não têm capacidade, tem a fisioterapia lá, mas ela falou que é mais específico por aí. Ela não tem, talvez, o conhecimento, mas tem lá, mas não é específico. Lá no nosso ambulatório, né, infelizmente, a gente não tem o atendimento semanal, não tem a fisioterapia contínua, né, nem o restante da equipe. O nosso programa lá é um programa de orientação e avaliação. Né, então, os pacientes vão lá a cada 3 meses, passa com toda a equipe avalia e orienta o paciente. E aí a gente fica aberto para esse tipo de situação que é muito comum. Então, o paciente vai embora, ele vai procurar um serviço para ele fazer o atendimento semanal. Aí ele encontrou uma equipe lá que não tem conhecimento da doença, mas que está interessada em aprender, essa equipe entra em contato com a gente. E, a partir daí, a gente faz essa ponte para beneficiar o paciente. Então, é isso. Eu acho que vocês têm que procurar o serviço de lá e, se eles não são especializados e se mostrarem interesse, e aí vir buscar informação com a gente. Né? A gente está no site, a gente vai estar disponibilizando manuais que a gente estava conversando de fazer. Então, a ideia também desse ambulatório, além desse programa de avaliação e orientar os pacientes, é também orientar os profissionais. Está aberto lá, então toda semana eu recebo fisioterapeutas que vêm de outros lugares
para acompanhar o atendimento, para conversar, para trocar experiência. Licença. Então, só então pegando o gancho, tanto o setor neuromuscular do Hospital São Paulo como a Brela trabalham juntos nesse sistema de capacitação dos profissionais, tá? Então, assim, a gente tem capacitado em conjunto profissionais do Brasil todo, né? O seu caso, você está aqui pertinho, mas tem gente que está no Amazonas, está no Acre, está no Amapá, está muito distante, e a gente tem conseguido bons resultados. Os profissionais podem se capacitar à distância, eles mandam e-mail para nós, a gente repassa para esses profissionais que vão estar respondendo e orientando. E o resultado tem sido bastante satisfatório. Tá? Então, você não precisa sair do serviço que a sua mãe está. Então, mas ela pode continuar com os profissionais, desde que eles se capacitem para atendê-la bem. Quanto ao atendimento, para ela ser atendida ou no Hospital São Paulo, no Hospital das Clínicas ou na Santa Casa, existe um protocolo a ser seguido. Precisa de encaminhamento médico, tá? Para aquela determinada instituição, cartão SUS, tá? Os dados dela completos, e ir pessoalmente agendar. Tá? Os 3 serviços, por enquanto, estão funcionando nesse sistema. O sistema vai mudar, assim como mudou do BIPAP, mas ela pode ser atendida. Mas é o que o Eduardo falou, é a avaliação e orientação. Não tem o atendimento semanal sistemático. Tá bom? Pode passar. Tá? Bom, nós vamos fazer o seguinte, vai fazer mais uma pergunta, e depois a gente tem um tempo também lá na frente para mais perguntas e respostas. E aí a gente continua, porque tem um lanche cheirosíssimo lá atrás, delicioso, que foi preparado com muito carinho. Então, eu vou deixar como é que ela chama? Como é que ele chama? A família do Eliazar, que todo mundo agora é amigo do Eliazar, ela vai fazer uma pergunta, e aí a gente encerra para o lanche. Depois nós voltamos. O lanche, vamos pensar em torno de 15, 20 minutinhos para a gente dar uma descansada e a gente retorna, tá bom? Minha pergunta é a seguinte: se todos os pacientes, ou a maioria de ela, futuramente vai ter problema respiratório. Gostaria de formular já uma segunda pergunta. Na minha família, nós temos 2 casos, o meu irmão está aqui atrás também. Assim, o meu é de ELA, o dele é de Parkinson. Se isso tem relação familiar, ou genética, né? Então, 2 incidências para uma família só, e muito próximo. Bom, acho que bom, sim, a evolução respiratória acontece em todos os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. A velocidade com que isso acontece que vai variar de cada indivíduo, né? Períodos de estabilização, períodos de queda. Então, isso daí vai variar de indivíduo para indivíduo, mas a esclerose lateral amiotrófica, todos os pacientes vão ter envolvimento respiratório. Agora, em relação a outra pergunta, pergunta médica, eu acho que no segundo bloco aí os médicos eles esclarecem. Isso. Então,